mulherada, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e encaminhar esse vídeo para suas amigas, porque eu tenho certeza que Deus vai falar grandes coisas ao teu coração. Hoje está aqui comigo mais uma mulher especial, a pastora Michele Lima, a esposa do pastor Giovanni. E, pastora, muito bem-vinda, muito obrigada pelo teu sim. Eu que agradeço o convite, né, de estar aqui, podendo participar. Eu que não gosto muito, eu sou um pouco muito tímida, mas Deus usa os tímidos também, sim. né? E a tua história, assim, é tão forte, é tão linda, né? E eu queria que tu compartilhasse um pouquinho, assim, com a mulherada que está nos ouvindo hoje. Quem é a pastora Michele? Quem é a Então, Michele? como tu disse, né, eu sou a esposa do pastor Giovanni, ele que é uma pessoa que não tem timidez com ele, ele pega o microfone como se ele estivesse falando com... Não tem timidez. Até ontem, no culto, o pastor estava dizendo que era tímido, daí eu disse para ele, tu não é tímido, né? Dele disse, nunca fui. É bem resolvido. Isso. Ao contrário de mim, que extremamente tímida. Eu prefiro os bastidores, eu prefiro estar lá no meu cantinho quietinha do que falar. Não esse sou eu, né? E é isso aí. E como, assim, tu conheceu esse Jesus, assim? Conta, assim, um pouquinho da tua história. Como que tu começou a ir pra igreja? Como é que Então, foi? como, né, já poucos conhecem a minha história, que o meu pai, a minha mãe, então, meu pai, nós tínhamos muito trabalho com o meu pai, e aí a minha mãe, né, começou a procurar o carismático. Logo depois, o meu irmão foi para a igreja, e aí ali que a gente começou a conhecer Jesus. Porém, eu fui a última. Não sabia. Sim, houve uma Tu é a mais resistência. velha, não? Não, eu sou a do meio ali, né? Tá. Mas houve uma resistência minha, porque eu sempre fui muito fechada, entende? Eu acho que... Então, eu nunca quis realmente expressar o meu sentimento, né? Mas... E assim, a gente ia numa casa... Nós começamos a ir fazer umas orações. E quando chegava nessas orações, a mulher que estava orando ali por nós, uma vez ela chegou para mim e disse que eu ia, né? É lindo o que Deus faz, né? Ia cuidar de jovens. E aí a minha mãe olhou para mim e disse: Tu cuidar de jovens até parece. Que eu era tímida. muito, não é nem tímida, eu não gostava muito assim de me abrir com as pessoas. Eu era muito introspectiva, porém não, também não. Porque eu sempre ao contrário do meu irmão, que ele disse que não tinha amigos, eu sempre tive amigos. Eu sempre tinha uma turma de amigos, eu sempre me relacionava bem com as pessoas. Porém, na igreja não era para mim, entende? Na igreja eu era mais... Então, por isso que quando a mulher falou assim, a minha mãe achou assim estranho, engraçado, né? Ela disse, tu será, Michele? Porque eu nem namorado tinha. Sim. E ela disse que eu ia ter um namorado da igreja. Daí eu pensei, meu Deus, eu também até duvidei, né? Mas, enfim. E aí, eu não conheci o Giovanni ainda. E aí tipo, eu não ia para a igreja, porém, eu tinha uma amizade com Deus. Sim. E apesar de eu não me entregar facilmente assim para as coisas de Deus, mas eu tinha um relacionamento com Deus. E eu lembro um dia que eu pedi para Deus que ele me desse um marido. Mas eu não queria que o meu marido fosse parecido com meu pai. Tinha até medo, né, desse relacionamento. Normalmente a gente tem medo, Isso, né, de se relacionar com alguém que seja igual, né, exatamente. àquilo que a gente repudia, né? Isso. E aí eu pedi para Deus. Eu devia ter uns 15 anos, mais ou menos. Não, menos. Uns 14 anos. E, e aí eu pedi, e aquilo ficou gravado no meu coração, esse pedido. E aí quando eu conheci o Giovanni, como ele fala de vez em quando, né? Que a gente conhece desde pequena, que o Giovanni morava na frente da minha casa. Só que eu não gostava dele, Sempre assim. não.
E ele também não gostava de mim. Nós tínhamos um, tipo, desde pequeno, ele chegava, eu saía, porque eu não gostava dele, da pessoa. E aí, tipo, num determinado momento, eu falei, tipo, por eu ter esse bloqueio dele, entende? Uma amiga minha achou que eu gostava dele. E falou pra mim, eu acho que tu fala assim é porque tu gosta dele. Aí eu peguei e disse, é porque eu gosto mesmo. Mas eu falei no intuito de, tipo, nem ligar, porque eu não gostava, né? E ela foi e contou pra ele que eu gostava dele. E acho que despertou algo. E ele veio falar comigo, né? E achei bem estranho, assim, mas aí a gente começou a conversar e eu me interessei também por ele. E ele me pediu em namoro. E eu aceitei. E eu aceitei namorar, e a gente começou a namorar, eu tinha 15 para 16 anos. Só que o Giovanni, ele bebia muito, muito. Ele era de festa, ele me deixava em casa e saía. Uma vez até eu peguei, porque como eu morava na frente da casa dele, e ele me deixou e disse que ia dormir. E eu achei estranho. E eu fiquei espiando e ele pegou e empurrou o carro. Ao invés de ele ligar, que eu ia escutar, ele empurrou para sair. E aí, aquele dia, me veio no meu coração. Aí eu me lembrei da oração que eu fiz a Deus. E eu disse, mas se eu pedir para Deus um homem que não bebesse, que não, tipo, diferente do meu pai, por que que eu estou aceitando namorar com ele? E aí eu peguei, no outro dia, eu peguei e disse para ele que eu não queria, mas ele, por causa que eu não ia casar com alguém que fosse igual ao meu pai. E eu via que ele era muito parecido com meu pai, estava se caminhando para eu ter a mesma vida que a minha mãe teve. Eu disse, falei bem assim para ele. E naquele dia ele falou assim para mim: "Tu pode até deixar de mim, mas de hoje em diante eu vou para a igreja e de hoje em diante eu vou para a igreja e você é um outro homem." Mesmo assim eu não quis. Eu disse, não, tudo bem, pode ir, mas eu não quero. E daquele dia em diante, Giovanni foi para a igreja até hoje. Ele é uma benção. Ele é uma referência, né? Ele é uma referência. E aí, tipo, deu uns 2 meses e eu continuava gostando dele, porque aí eu já comecei a gostar dele. Sim. E aí ele estava indo na igreja, mas aí eu fiz uma oração. E vocês iam na mesma igreja? Não. Não? Ele foi para a Assembleia de Deus. E eu ainda não ia na igreja. Isso que foi. Só que a minha oração, eu pedi para Deus. Sim, sim. Só que eu ainda não estava indo na igreja, não, ainda não. E aí ele começou a ir na Assembleia de Deus. E aí eu vi que ele começou a ir na igreja, mas mesmo assim, eu orei a Deus, só eu e Deus. E disse, Senhor, se ele foi o homem que tu escolheu para mim, eu quero que ele esteja no muro da minha casa. E eu dei o horário, 8h30 da noite. Cansei de fazer prova assim com Deus, Isso. ali é a minha vez. Então, e aí 8h30 da noite, naquele dia, e só fui eu e Deus, eu fiz essa oração em pensamento. E aí, tipo, quando deu 8h30, eu olhei pela janela, ele estava lá. Aí eu disse, então é. Daí a gente voltou a namorar, e aí eu conversei com ele, a gente voltou a namorar, e desde então a gente foi para a igreja, enfrentamos luta no nosso namoro, muitas, porque o Giovanni, ele tinha um ciúme terrível, sabe? Só que como Deus me mostrou que era ele, eu confiei em Deus. Eu sempre fui assim, de confiar em Deus totalmente. Se Deus falou, tá falado. Eu vou confiar. E como Deus me mostrou que era ele, eu fiquei, e a gente casou, e ele sempre dizia para mim, casa comigo, que no dia do casamento eu nunca mais vou sentir ciúme de ti. Ele falava toda a vida isso para mim, toda a vida. E eu acreditei. Porque Deus me mostrou que era ele. Sim. E no dia que nós casamos, desde então, o Giovanni nunca mais teve ciúme. Glória Nunca mais. Sim, foi... E ele é o oposto do meu pai. Ele é uma benção. Ele é uma benção. Sim. Então, Ele é um grande homem de Deus. é que quando Deus promete, Ele cumpre. E só basta a gente confiar. E às vezes é difícil. Porque em meio à situação
que tinha... A gente brigava muito quando namorados ainda, por causa da questão do ciúme. Inclusive, a minha mãe falou para mim uma vez, é melhor você, para nós dois, é melhor vocês se deixarem, dessa forma não tem como vocês viver. Só que assim, ó, sempre tinha dentro do meu coração, se Deus falou, ele vai cumprir. Se Deus falou, é ele. Então eu vou acreditar. É difícil? É difícil. Muitas vezes a gente... É surreal acreditar nisso. Como que vai dar certo? Às vezes eu pensava, meu Deus, será que ele vai... Eu posso acreditar? Eu orava a Deus, mas eu tinha convicção no meu coração, se Deus falou, ele vai cumprir. Então, e a partir do momento que a gente casou, assim, nunca mais teve ciúme. Então eu sempre falo, nós nunca tivemos muitos problemas como casal. Sim, sim. Enfrentamos outros problemas, mas como casal, não. A gente sempre foi muito Parceiro, amigos, dá pra ver que vocês têm uma conexão. demais. Vocês estão sempre juntos, né? Tá Dá pra ver demais. que um incentiva o outro. Até demais. É que se um não vai, o outro já fica... Mas Não, coisa linda, né? Isso que é bom, né? Sim, nós somos bem. Isso que é Então bom. a gente enfrentou outros tipos de problema financeiramente. Meu Deus, a gente passou muito trabalho financeiramente, mas como casal a gente nunca teve problemas. E eu sempre digo assim, né, que eu e a Leandro, a gente conversa sobre isso, a gente nunca teve problema de dinheiro, assim, né, porque hoje em dia a grande maioria das pessoas brigam muito nos casamentos por causa de dinheiro, né, um tem mais, o outro tem menos, ou o meu dinheiro, é o teu dinheiro, essa Isso. divisão de dinheiro, né. Eu acho, assim, que o casal que ele não briga por dinheiro, ele não tem nada que separe, sabia? Não, exatamente. Então, Porque entra essa conexão, assim, essa então, união, né, essa isso, ajuda. é como eu digo, nós já passamos tanta dificuldade financeira que hoje em dia, entende, para nós, nós estamos sem dinheiro, tá bom, tudo bem, entende? E eu vejo hoje em dia que os casais, a gente fala tanto para os casais quando estão namorando, né? Não façam sexo antes do casamento, porque vão trazer o mundo. Mas eu acho que às vezes não é só o sexo que eles trazem. Verdade. É o quê? Eu só vou casar se eu tiver uma casa, tem que ter a casa perfeita, tem que ter o casamento perfeito. Será que não estão trazendo o mundo? Em outras coisas, né? Isso, em ter tudo perfeito. Aí casa com tudo perfeito. E aí quando vão ter a vida dois, vê que nem tudo é perfeito. Ui, nunca vai ser, né? Entende? Porque sempre são duas pessoas, trazem bagagem, cada um traz a sua bagagem. E tem que ter o companheirismo, entende? Às vezes, eu não tenho dinheiro para ter uma casa perfeita, com toda imobiliada. Casa com uma cama, com uma pia, vão construindo junto. Que eu acho que às vezes esse companheirismo de construir junto É o que fortalece. é o que fortalece do que muitas vezes, não que eu sou a favor de casar de qualquer jeito. Não, eu acho que tem que ter. Mas se não tem, casa com o que tem. Que vocês vão construir junto, que eu acho que esse companheirismo, porque muitas vezes bota expectativas que é difícil. Um casamento perfeito. Aí faz Não uma existe, festa, né? tem que ter a festa perfeita hoje em dia. E será que é a necessidade da festa perfeita? É verdade. Às vezes o simples, entende? Não tenho dinheiro para fazer uma festa, faça uma pequenininha, mas traga Jesus, que é o importante. É verdade. Entende? Não crie expectativas em coisas que não vão te dar alicerce. É verdade. Então é isso que eu penso. Que curiosa. E depois vocês foram líderes jovens, né? E sim. Se cumpriu. Outra vez que eu falei assim, mas ela falou, deve ter sido líderes jovens também, Sim. né? Não, foi. Aí nós começamos a namorar. Voltamos, né? Aham. Aí ele já na igreja. Sim. E aí houve um problema, porque eu não era da igreja. E aí, Assembleia de Deus, né? Então. Bem aí coisa do teve- pastor Giovanni, ele é do Isso, reteté, ele ele é é do do reteté. reteté. Ele sempre foi do reteté. E aí eu não era da igreja. E aí eu ia na igreja era um problema. Porque aí eu não aceitava a vestimenta, Doutrina, né? isso, Muitas eu não aceitava. regras. E aí, eu até fui algumas vezes com ele, mas não me identifiquei. Aí, como o Júnior, né, meu irmão, estava na quadrangular, nós resolvemos fazer uma visita. Sim. E gostamos até mesmo para casar, porque aí a gente já estava quase casando. E aí o Giovanni também gostou da quadrangular e a gente começou a ir. E aí a gente casou. Isso a gente foi pouco tempo, daí se casamos. Eu acho que a gente que se casou, no outro mês a gente já era líder de jovem. Meu Deus!
Foi pouco tempo, assim, a gente foi para a igreja e aí daí o Giovanni já assumiu os jovens, ficamos ali um tempinho ali com os jovens. Foi um momento muito, muito, muito bom, Muito aprendizado, muito né? aprendizado. Foi um momento muito bom mesmo da nossa vida, né? Minha, do Giovanni. Nós ficamos até o Pedro nascer, foram quase 6 anos que a gente ficou na frente dos jovens. Aí quando eu estava grávida do Pedro, a gente entregou, até mesmo, né? Porque já fazia um tempo e a gente queria ter um pouco mais de tempo pro... Para a família, né? Isso. Para curtir a gestação, curtir o Mas aí se filho. cumpriu o que a irmã, né, da oração falava, se cumpriu. Nós assumimos, o Giovanni assumiu os jovens, né? Nós assumimos e foi um tempo muito bom. Que bênção, né? E assim, como é que tu te vê hoje, assim, vocês, né? Tudo que vocês já passaram juntos, assim, tudo que vocês enfrentaram agora há pouco, né? A Sim. enfermidade do Pedro, assim. Eu sei quando eu olho para vocês o que eu vejo, né? Mas assim, as pessoas dizem que a gente vê o que tá dentro de nós, graças a Deus. Sim. Porque eu vejo vocês, assim, um casal muito conectado. Se eu fosse dar uma palavra, eu diria conexão, né? Sim. Porque eu vejo vocês muito cúmplices, muito amigos, muito leais, né? Mas o que mais me chama a atenção em vocês é a simplicidade. É como vocês se posicionam, assim, como vocês são simples e como vocês amam, assim, as pessoas. Sim. E Na verdade, eu e o Giovanni sempre conversamos assim, ó, a gente tem que ser o que Deus quer que a gente seja e não o que os outros querem. Porque eu me importo, sim, claro, com as pessoas, nós amamos, só que eu me importo muito mais o que Deus pensa de eu mim, respeito. entende? E o Giovanni é a mesma coisa. Ele se importa muito mais o que Deus pensa dele do que os outros. Então, por isso que a gente leva a vida dessa forma, o que Deus pensa da gente e como que nós devemos se portar Que agrade o coração de que Deus. agrada. E o restante, assim, a gente se importa com as pessoas, se importamos muito, o Giovanni mesmo, né? Mas primeiro é Deus, o que Deus quer da gente, que como que a gente deve se portar, como que a gente deve caminhar, e acho que isso que importa. Isso é libertador, né? Isso mesmo. Isso é libertador, porque como assim, eu sofri muito com essa questão da rejeição, porque o mundo, as pessoas, né? Eu digo assim, o mundo em geral, as pessoas, né? Elas querem nos dar rótulos, né? Elas querem nos dar títulos, rótulos, Sim. né? Às vezes posicionamentos que a gente nem teve, coisas que a gente nem fez. E esse é o mundo que a gente vive hoje. E eu acho que o mais libertador é não fazer com que esses ruídos entrem dentro da gente. E eu, como eu tinha uma rejeição muito grande, porque pelo meu jeito de me vestir, pelo meu jeito de falar, pelo como eu sou, sabe? Do jeito que eu sou, assim. As mulheres sempre me rotularam muito como fútil, como, a Barbie, sabe? Essa coisa assim, da aparência. E isso me trouxe tanta rejeição e tanta ferida que eu não me relacionava com mulheres, eu não queria estar perto de mulheres, porque eu disse assim, essas mulheres são tudo problemáticas, não, sabe? Não, elas me julgam, me criticam e tal. E quando eu descobri, assim, quem eu era em Deus, Sim. sabe? Eu fui curada disso. E Deus me deu uma frase que nunca mais eu vou me esquecer. Ame as pessoas e seja livre delas. Sim. Tipo, eu amo as pessoas hoje, mas assim, o que elas falam a meu respeito, o que elas falam não me define, entende? Com certeza. E isso é libertador. Porque a gente nunca vai ter controle do que as pessoas falam da gente, mas o que a gente fala das pessoas, a gente tem controle. Então é isso que a gente sempre pensa e é assim que nós vivemos, tipo, que Deus quer da gente, e isso que mais importa na nossa vida. E acho que a confiança em Deus, porque assim, ó, eu sempre tive muita confiança em Deus, e tudo que Deus me mandou fazer, eu faço. Entendeu? Tipo assim, se eu oro a Deus, Deus me pediu para eu oro a Deus e apresento. Se Deus me pediu para eu fazer, eu vou fazer. Porque eu sei que é como Deus quer. Às vezes a gente, como eu disse no início, né? É difícil, porque, meu Deus, é desafiador, mas acontece que a gente tem que confiar totalmente, porque eu e Giovanni já passamos, até inclusive assim que nós casamos, nós passava muita dificuldade. Então, nós vimos Deus muito presente, muito na nossa vida, sabe? As pessoas não viam isso na gente, muitas vezes, porque inclusive, teve uma vez que uma pessoa chegou para mim e disse assim, será que vocês são tão de Deus assim quanto vocês
a gente percebe em vocês porque vocês passam tanto trabalho financeiro e aquilo, sabe, que entrou porque foi uma pessoa que era importante para mim. Então, quando é importante, e aquilo, sabe, e eu fiquei pensando assim, ó, e eu fui para a igreja e na igreja Deus falou tão fortemente comigo, entende? Que calma, calma que eu estou no controle. Então, Deus sempre esteve no controle da nossa vida. E hoje, até ontem eu e o Giovanni estavam conversando, ele disse, Michele, assim, ó, eu fico bem olhando para nossa casa, eu sou tão grato a Deus por isso, porque da onde a gente, como que a Foi ele gente, que fez, isso, né? foi tudo ele, Foi foi ele nada que fez. nós. Então isso é tão gratificante, por isso que eu digo, às vezes os casais hoje estão, ai, eu preciso da minha casa, mobiliado, tem que estar tudo perfeito, o meu casamento. E às vezes Deus quer que tu construa junto com o teu marido para que tu seja grato, né? Não que, volto a falar, eu não sou a favor de casar de qualquer jeito, né? Como eu e o Giovanni casamos, nós casamos mesmo na fé, Nós também. na fé, Nós totalmente na também. fé. Mas eu acho que tem que ter uma base, né? Se tem, espera, mas se não dá para casar assim, e Deus falou, não, para casar, casa que Deus está no controle, É entende? verdade, Então, ele é quem isso. supre, né? E o mais louco, assim, de entender essas coisas de Deus é que se a gente parar para pensar e falar assim, não, a gente passou por dificuldade, a gente também passou por muita dificuldade financeira, nossa, meu Deus, né? A gente contava as moedas, né, amor? E eu me lembro que a gente comprava um lanche e nós dividíamos, era meio para cada um, porque a gente não tinha dinheiro para comprar um para cada um. Eu me lembro quantas vezes nós andamos a pé, porque nós não tínhamos dinheiro para o ônibus. Então, o carro era muito luxo para nós. E a gente começou a vida assim também, sabe? Tudo que a gente foi adquirindo com o tempo, foi Deus que foi nos entregando, foi Deus que foi Exatamente. nos abençoando. Mas você sabe assim que de tudo isso que eu levo de lição para minha vida, é que de nada adianta tu ter tudo, Sim, tipo, tu ter muitas coisas, né? Mas tu não tem a verdadeira isso prosperidade, o mesmo. verdadeiro relacionamento, a verdadeira conexão, porque a gente conhece, né, tantas pessoas que elas têm tudo, elas têm dinheiro de sobra. Vamos dizer assim, eu escutei uma frase que dizia assim, a pessoa é tão pobre que tudo que ela Só tem tem dinheiro. é o dinheiro, né? Mas Sim. eu acho assim que Deus ele nos ensina em Isso. tudo, né? Aham. E eu me lembro, seguida que eu cheguei aqui em Itajaí, eu escutei uma pregação do pastor Giovanni e ele contou um testemunho que vocês estavam construindo a casa. Foi isso? Vocês construíram a casa ou reformaram? Sim, construímos, né? Construíram a casa e tal. E eu me lembro dele falar assim que aí vocês tinham pensado, eu não me lembro, eu acho que era uma pedra, Sim. e aí uma pessoa foi e abençoou. Então, assim, tem coisa mais linda que vem na dependência de Deus? Não tem, porque olha quantos milagres vocês têm para contar, olha quantos testemunhos, né? Sim, E se fosse tudo assim, isso. E eu acho assim que o que falta também, porque nós éramos jovens. Eu tinha 18 anos e o Giovanni tinha 21 quando nós casamos. E nós passávamos muita dificuldade, só que era eu e ele. Nós nunca, sabe? Era eu e ele, orava junto, pedia para Deus junto, nós dois. Nunca deixamos isso assim. A minha família sabia, claro, mas a gente isso não mostrava para minha família que nós estávamos passando dificuldade, não. Entende? Nós orávamos junto e Deus vai prover. A gente só falava Deus vai prover e Deus provia. E Deus provia de uma forma que teve uma situação na nossa vida assim que faltava o dinheiro para pagar a água. E eu morava atrás da casa da minha irmã. E a minha irmã, ela não morava aqui, morava em Jaraguá do Sul. E ela vinha só final de semana. E ia cortar água na casa dela. E não podia, oh né? Jesus. E aí eu disse, Gil, meu Deus, a gente tem que pagar água? Aí ele disse, Michele, e um dia antes eu vi, ele estava na mesa arrumando a carteira dele. Ele tirou tudo de dentro, tá? E aí ele disse para mim, me vê o talão de água que eu vou dar um jeito de pagar. E aí eu fui procurar e eu não achava, não encontrava. Aí ele disse para mim, tá, Michele, eu vou sair, vou ver se eu arrumo dinheiro. E tu vai procurando o talão que eu volto aqui. Aí ele voltou, achasse, eu disse, eu não achei. Daí eu disse, arrumasse dinheiro, dele disse, eu não arrumei. Mas me dá o talão. Aí eu disse assim, Gil, eu não achei, deve estar dentro da tua carteira. Ele disse, não, na minha carteira não tá, porque eu arrumei ontem a carteira. Ele falou, e eu lembro dele. Eu disse, mas dá uma olhadinha de novo. Porque ele olhou, tinha dinheiro dentro da carteira dele. Coisa linda, né? Então, Ai, coisa linda as coisas que Deus faz, né? e aí aquele dia,
ele sentou assim, branco, eu disse, que foi? Olha aqui, dinheiro. Eu disse, meu Deus. Aí eu disse, tu é tolo, né? Eu falei, tu é bobo, né? Tu arrumasse dinheiro e não... Ele disse, não, Michele, eu não arrumei. Ele não queria nem gastar o dinheiro. Ele disse pra mim, eu não vou gastar isso aqui do céu. Então, a gente já passou por isso. Então, assim, Deus no controle de linda, tudo. né? Então, um milagre mesmo de fazer existir o que não tinha existência. Então, foi muito, dependemos mesmo, assim, de Deus, e Deus nunca nos abandonou. Então, toda a dificuldade que hoje, claro, que essas dificuldades para nós, dinheiro, com o Pedro foi agora, nessa última dificuldade nossa do Pedro, foi bem mais... Sim, não se compara, Não né? se compara, mas a gente sabia que Deus estava no controle, em nenhum momento a gente Duvidou, né? duvidou. E assim, foi tão... Hoje a gente já vê a recuperação do Pedro, tudo que ele nem se mexia na cama, né? O que que ele teve exatamente assim? Ele teve uma síndrome de Guillain-Barré, né? Que é uma doença autoimune que vai paralisando, começa dos pés e se paralisa tudo. Então, e ele começou com uma formigação nos pés, né? Cada um começa de um tipo, tá? Mas começa sempre pelos pés. E aí aí ele falou pra mim, mãe, eu tô me sentindo as minhas pernas fracas e tá formigando. Aí eu disse, filho, tu tens que entrar na academia, porque tu tá precisando de fazer exercício. Aí eu tava na academia, eu disse, vamos com a mãe, vamos comigo? Aí ele disse, tá. Daí eu matriculei ele foi. Aí no dia que ele foi a primeira vez, ele já não conseguia muito bem, mas tudo bem. Daí ele foi na outra aula, 2 aulas. Na segunda aula, ela botou o mesmo peso que para mim, que eu dava conta, e ele não deu conta. Aí eu disse, meu Deus, Pedro, estás fraco? Daí ele disse, não sei, mas o que está acontecendo? Daí a instrutora pegou e disse assim, ó, ela olhou e viu que estava alguma coisa de errado. Aí ela pegou e tirou o peso dele, tenta fazer agora, sem nada. Ele não conseguiu. Aí ela disse, olhou para mim e disse assim, ó, tem alguma coisa de errado com ele? Aí eu levei ele no médico. Aí o médico já pediu, daí viu que ele já estava sem reflexo, né? Pediu uma tomografia de urgência, e a gente fez, estava esperando o resultado quando ele caiu no corredor da sala, e eu vi, ele me chamou para ver como ele tinha feito a bariátrica, ele estava emagrecendo, aí ele queria ver ele me chamou para eu ver como a calça dele estava larga. Grande, aham. Aí ele saiu, eu vi ele caindo do jeito que ele caiu, porque a Guillain-Barré, tipo, é uma coisa, ela desmonta, ela não cai assim normal. Ele desmontou. E aí eu já aí eu chamei o Giovanni porque ele não conseguia levantar. Aí já levamos ele para a Unimed. Chegou na Unimed, ele já ficou internado, né? E ali começou, porque os médicos ali não constataram, entende? E a Guillain-Barré, ela é muito rápida e ela pode pegar o pulmão e aí é entubado, vai para UTI e aí ela pode matar. Inclusive, até teve um conhecido do Giovanni que falou que quando o Pedro estava no hospital, já no tratamento, que já tinha diagnosticado, a prima dele tinha morrido, fazia um mês. Meu Deus. Isso. E aí o Pedro ficou lá, e aí os meus médicos fazendo, e exame, e chegou um dia, o médico disse que era da cabeça dele. Aí ele olhou para mim e disse, mãe, da minha cabeça, mãe acha que eu sou assim? Aí eu disse, não pode ser da tua cabeça. E aí daí eu falei pro doutor, não, da cabeça dele não é, pode ter certeza, eu disse alguma coisa. Aí eles fizeram todos os exames, não acharam nada. Nada. E ele não conseguia caminhar já, né? Ele já perdeu os movimentos. As pernas, né? Ainda as mãos não tinha perdido ainda. E aí o médico pegou, o Giovanni me ligou, estava trabalhando, e o Giovanni pegou e disse para mim, ele ganhou alta. Aí eu disse, tá, mas o que o médico falou? É vitamina? Falta de vitaminas. Eu disse, mas no exame não deu vitamina. Aí ele disse, mas o médico disse que é vitamina, e eu acho que é falta de vitamina. Aí quando eu fui, o Pedro, eu nunca vou esquecer, o Pedro estava sentado e disse assim para mim, mãe, a minha mão, quando eu olhei para a mão dele já não... Aí eu disse, não, tem alguma coisa errada, eu disse, porque aí a mão dele já não estava mexendo. Aí eu disse pro Giovanni, eu não vou levar ele assim para casa.
E a Joane, tá, mas o médico falou, já estava 6 dias ali. Eu disse, eu não levo, não vou levar. E aí eu disse, daí a gente ligou para Blumenau, para o médico que fez a bariátrica dele, e eu expliquei, doutor, assim, assim, ele disse, não leva ele para casa, pode trazer ele para cá. Aí levamos para Blumenau, aí o médico falou, pode trazer ele para cá que eu vou arrumar o melhor médico aqui para ele. Glória a Deus. Tudo, é assim, eu acho que tudo tem, eu acho não, tenho certeza. Porque se ele tivesse diagnosticado o Pedro não tinha perdido o movimento, porque se tu entra com a medicação rápido, não perde os movimentos assim, Tão rápido, tão né? rápido. Aí ele não pararia de andar. E o Pedro precisava passar por esse Processo, né? processo. E aí, quando nós saímos daqui de Itajaí para Blumenau, quando nós chegamos em Blumenau, ele já estava com as 2 mãos, não mexia mais. Deus. A voz dele já estava sem voz e a vista também, a visão também. Quando chegou 10 horas da noite, daí o médico começou a fazer a bateria de exame e tudo, só que o médico já olhou para ele e disse assim, ó, não deu nos exames, mas clinicamente tu tá com Guillain-Barré. E nós precisamos entrar com a medicação para estacionar o... Porque... Os efeitos, assim, Isso, né? isso, para não piorar, né? Ele já estava num estágio muito avançado. Meu Deus. E ele poderia ser E entubado. foi rápido, né? Uhum. E aí ele disse para mim, nós precisamos de uma medicação, é uma medicação que não é... Ela demora um pouquinho, não demora muito porque ela era uma medicação de urgência, né? Mas demora de 2 a 3 dias. Aí ele disse, 2 a 3 dias é um pouco demais para ele. E, tipo assim, daí começou o desespero. Aí nós ligando para todo mundo, porque nós precisávamos dessa medicação. E, tipo, Deus foi tão bom que era 10 horas, ele me deu todas as folhas, né? Porque tem que ter um... O médico tem que atestar que ele é Guillain-Barré, tudo, né? O médico me deu as folhas, 3 horas da tarde, Giovanni estava com um medicamento para começar a aplicar nele, né? Só por Deus, assim, mas porque é uma medicação muito difícil e não tem para comprar. Na verdade tem, só que Demora, deve ser por encomenda. é que é coisa uma assim. medicação muito cara. É quase 200 mil. Meu Deus. Isso, porque cada dose é 3.500, foram 42 doses pro Pedro, pelo tamanho dele, né? Então, e aí eu falei pro doutor, né? Tá, e se a gente comprar? Ele disse, como é uma medicação caro, não tem. Então, até fazer o pedido vai demorar mais do que pelo SUS. Pelo SUS tem mais rápido do que... Aí nós começamos a luta para conseguir essa medicação. E aí, tipo assim, foi uma correria, porque tem que passar por uma fila, tudo, né? E fechava fechava às 4 horas. E 3 horas, aqui, quem autoriza não tinha pego ainda para ver. Meu Deus. E aí nós começamos, ligamos, foi assim, todo mundo, um liga de cá, outro liga de lá. E eu me lembro, todo mundo tava orando, eu tava orando. Isso foi quando? Foi em abril, né? Foi. Porque eu me lembro que eu não tava aqui, a gente tava viajando, e eu me lembro da pastora Michelle e a Sim. Rochirola mandar mensagem, e a gente tava todo mundo orando, a gente orou lá com o Tiago Cavalesco. Por isso que eu achava que fosse em abril que tivesse acontecido. Foi assim, bem... Só que nós confiamos tanto em Deus ali, naquele momento, que eu sabia que era Deus, entende? E o Pedro, mais do que nunca, em todos os momentos, ele sempre disse para mim, mãe, tem muita gente pior do que eu. Calma, porque eu estou entendendo, ele dizia, eu estou entendendo o que Deus quer comigo. Então, isso, para nós, já... Eu me lembro que eu falei contigo no Instagram e tu super calma, assim, Sim. Deus tá no controle, Deus, né, Deus é fiel. Eu falei, não, a gente tá orando, tá? Glória a Deus, continua orando. Não vou dizer que não foi É um difícil, choque, né, mas meu assim, ó, Deus, ele sempre se a gente for sensível ao Espírito Santo, ele sempre te conduz um pouco antes do que tu vai passar. Eu sempre acredito nisso. E um pouco antes, as mulheres pediram para fazer uma oração, e eu coloquei das 6 da manhã, que eu acordo para trabalhar às 7. Eu coloquei das 6 às 7, que era às 7, daí eu começava a me arrumar. E nessa oração das 6 às 7 que eu levantava, eu só conseguia orar pelo Pedro. E eu achei aquilo, por que eu estou orando por ele? Por que o Espírito Santo está me direcionando a orar se é as mulheres que eu tenho que orar, né? Que era para o culto das mulheres. E eu, meu Deus,
e eu só orava por ele, né? E eu só orava por ele. E eu pedia para Deus que Deus tivesse, e o Espírito Santo me direcionava a orar que o Pedro tivesse um encontro com Deus. E aí, quando ele caiu, que a gente estava indo para o hospital, aí eu falei com Deus, eu estava atrás, né? Ele estava na frente com o Giovanni, e eu falei com Deus, o que está acontecendo, Deus? E na hora, o Espírito Santo falou para mim, tu não orou? Então calma, calma que eu estou no controle. Então porque Deus é tão maravilhoso que ele te prepara antes. É só tu ter a sensibilidade de sentir isso. Que aí isso me deixou muito calma, porque eu precisava estar calma, porque o Giovanni que passou a maior parte do processo com o Pedro foi o Giovanni. Ele só queria o Giovanni. Então a dificuldade quem maior passou foi o Giovanni. E eu precisava estar calma para acalmar ele. Sim, tu é o termostato, né? Isso. A Então, mulher, ela é o termostato da isso. casa. Se tá quente, todo mundo tá quente. E como tá frio, todo mundo frio. teve exames muito difíceis que o Pedro fez, muito difícil, muito doídos. Exames, ele teve que tirar o licor da medula 2 vezes. Isso dói bastante, né? Isso, e é muito. E o Pedro não ficava sozinho. O médico até pediu para nós sair. Eu lembro do dia, né? Nós estávamos no primeiro dia. Aí o médico pediu para nós sair e o Pedro pediu para o pai ficar. E naquele dia o Giovanni quase desmaiou, porque é um exame muito... É horrível, né? Então, aí Deus assim me deu essa calma de saber que ele estava no controle, que isso ia passar. Eu tinha certeza que isso ia passar, para que eu pudesse acalmar o Giovanni para poder aguentar firme junto com ele, porque senão ia... Então passamos, né? O Giovanni passou a maior dificuldade ali junto, foi o Giovanni que estava junto. Eu fiquei mais em casa, porque daí não podia ficar 2 pessoas, tinha que ficar só um, e a escolha dele era o Giovanni, então o Giovanni, então eu estava bem mais calma, porque o Espírito Santo ele me deu essa tipo, quando eu perguntei, Deus, o que está acontecendo? E ele já veio no meu coração, calma, que eu estou no controle. Tu não orou? Não pediu para que ele tivesse um encontro? Ele e eu? Então, É aquela paz que excede o entendimento humano, a gente não entende, né? Não. Mas em tudo Deus tem um para quê, né? A gente Sim. não questiona mais o porquê. Eu lembro que antigamente a gente questionava, ai Deus, por quê? Por quê? Agora hoje a gente entende que é um para quê, né? Sim. E por mais que a gente passe por dor, por processos dolorosos, né? Por processo de renúncia, em tudo Deus tem um propósito, Sim. né? E eu acho assim que a gente consegue desfrutar do melhor quando a gente aceita Sim. e fala assim, Deus, ok, então eu tô entendendo Sim. que é para passar por isso, né? Isso mesmo. Então Deus me ajuda, como é que eu faço agora? E qual é o próximo passo, Senhor? Porque eu sei que o Senhor tá no controle. Isso mesmo, foi bem dessa forma mesmo, entendeu? Eu sabia que Deus estava no controle. É difícil porque é teu filho. É muito mais Meu fácil Deus. com a gente. Comigo seria muito mais fácil. Mas porque com os nossos filhos, o que a gente acha? A gente acha que a gente sempre está no controle. E quando acontece alguma coisa que nós não temos mais o que fazer, entendeu? Não tinha mais o que fazer. Era Deus. E eu lembro quando eu estava indo para Blumenau, eu disse, Senhor, prepara o médico lá que ele consiga diagnosticar. Porque o maior problema era não ter um diagnóstico. Entendeu? Aqui em Itajaí a gente não tinha um diagnóstico, então ninguém sabia o que era, e teve um dia, e o Pedro, ele foi muito calmo, assim, todo o momento ele sempre estava calmo. Só que quando foi a primeira vez para tirar o líquido da medula, ele desesperou, porque ele achava que era leucemia, porque ele foi ler na internet. E aí daí eu disse, calma, filho, calma, que não vai ser, calma, que vai dar tudo certo. E graças a Deus, assim, depois que passou, não era leucemia, porque o problema dele, né? Ele leu alguma coisa no Google, eu disse, não lê mais nada no Google. A gente fica no Google, nosso médico Google Tradutor. Eu disse, não lê mais nada, porque tudo que Deus tem que vai ser da vontade de Deus. Então, te acalma. Eu disse, tu precisa estar calmo.
E ele, graças a Deus, assim, ele foi muito... Tanto é que vocês podem ver que todas as... A gente filma ele, ele tá sempre rindo, ele nunca perdeu o sorriso. Em nenhum momento. Não, e ele tem entendido. Ele tem entendido o propósito dele. A gente sempre falou para ele que ele tem propósito. Deus tem um propósito para ele. Então, ele não adianta fugir. Ele não adianta Deus fugir. vai lá e... Ele tenta fugir, mas não adianta quando, né, nós oramos muito por ele para que se cumpra tudo que Deus tem na vida dele. E vai Então, se cumprir em nome de sim, Jesus. vai se cumprir. Então, Se a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor, né? Então, assim, é melhor quando a gente tem um chamado, quando a gente tem, quando Deus nos separa, a gente precisa se permitir viver, né? Porque se a gente não se permite viver, Deus vai dar um jeito de Vai. nos fazer viver. com certeza. Isso a gente tem muito convicto, né? E até ele também tem convicto disso, que Deus vai, que ele tem um chamado, ele tem uma convicção, porém, ele foge, mas na hora Na certa. hora certa, no tempo certo, Isso. né? O importante, assim, é a gente ter a consciência de que a gente fez a nossa parte, né? Sim. Eu acho que isso, a gente estava conversando aqui antes da gente começar a gravar, né? Eu acho que isso é o mais importante, sabe? Porque eu acho também que as pessoas trazem um peso para nós, mães e pais, que a gente tem que ser perfeito para os nossos filhos, sabe? E a gente não é, Não e a é, gente nunca não vai vai ser, ser, né? nunca vai Eu digo ser. assim, se eu chegar num momento que eu não preciso melhorar em nada, tem que bater as asas e sair a voar e pro céu, né? E aí a gente fica se cobrando, mas será que eu não estou fazendo tudo pro meu filho? Será que é certo? Será que é certo? É como eu te disse, não sei se é certo, se é errado, eu sei que a gente tem que orar e pedir para que Deus nos instrua para fazer o certo diante de Deus, do que Deus Exatamente. quer para a vida deles, né? Mas que Uma coisa assim que o Espírito Santo me ensinou é que ele que convence, sabe? sim. Uhum. Ele que convence, e porque assim, quantos processos eu passei na minha vida dolorosos, assim, e até da minha família, assim, até dos meus pais, eu queria convencer eles, entende? Sabe a força do adianta. nosso braço? Eu queria tanto que eles tivessem um encontro real, eu queria tanto que eles fossem para Deus, eu queria tanto, e quando eu passei processo no meu casamento também, ai meu Deus, eu cobrava do Leandro, leu a Bíblia, tu jejuou. Não adianta, Quem não. convence é o Espírito Santo, E né? eu lembro quando eu estava orando, né, e que o Espírito Santo só me levava a orar pelo Pedro para que tivesse um encontro real com Deus, Deus, assim, que Deus se mostrasse. Eu imaginava outra coisa. Eu imaginava que ele ia num culto e Deus ia falar com ele fortemente. Eu já estava imaginando, porque a gente, quando pede para Deus, a gente idealiza e não é assim. Exato. Entende? É como Deus quer, não é como a gente. Porque quando estava no carro que eu perguntei a Deus, o que está acontecendo? Ele disse, tu não orou? Tu não queria que o teu filho tivesse um encontro comigo? Então calma, Deus disse, mas assim, Esse encontro, assim, dessa forma. esse é o pneu dele, Deus. Então, porque eu estava pensando numa coisa tão bonita, né? Uma coisa, um encontro na igreja, um retiro. Eu imaginava que ele ia num retiro, ia... E assim, daí eu disse, daí é assim que tem que ser com ele, é assim. Então, como que a gente... E só Deus muitas conhece, coisas na vida da gente, a gente pede, idealiza e não acontece, a gente acha que não está acontecendo. Mas está acontecendo, está tudo perfeito, é só a gente confiar. É verdade. Só a gente confiar que tudo vai dar certo. É Tudo vai verdade. dar certo e eu disse, ontem ainda, eu acho que eu estava andando com o Pedro, eu disse, tu já tem um testemunho, né, filho? Daí ele disse, é verdade, mãe, tem um testemunho. Já tem a experiência dele, Sim, né? E tem aí a cada vez vai ter experiência. mais experiências e Deus vai fazer mais. Isso. Deus vai fazendo, ele é especialista, né? Ele é especialista em milagres, ele é especialista em convencer, ele é especialista em operar onde a gente não enxerga. É da forma dele, não da nossa. É isso que nós temos que entender. Porque quando a gente entende, fica mais fácil É verdade, esperar. Que às vezes a gente atrapalha o processo. é verdade. E aí demora um pouquinho mais. Ele vai demorando um pouquinho mais. Se a gente atrapalhar, achar que Deus não está... Se nós pedir, Deus vai fazer. Só que temos que confiar. E é da forma que Ele quer, não da nossa. Não, e a gente sempre imagina aquelas coisas Tudo bonito. É bem assim. boas se Vai fosse. acontecer, tudo bonito, tudo... tu nunca imagina que vai ser dessa forma. Porque se tu imaginasse, tu nem pedia, né? Nem passava. Não, Deus, se eu soubesse que eu ia passar por tudo isso, não, eu não te Sim. dizia para ver os teus planos, os teus sonhos, né? Porque Deus é perfeito, Deus é porque Ele não te perfeito em mostra o tudo. processo Não. antes. Se Ele te mostrasse, tu não ia
querer passar muitas vezes, né? Mas depois que tu passa, tu vê como foi gratificante, como foi bom, Como a gente como evolui, tu né? precisava passar aquilo ali. Precisava passar aquilo ali, teria que ser daquela forma. Só que tu não entende na hora que tá acontecendo tudo da forma que tu não idealizou, tu não idealizou aquilo, tu imaginou outra coisa. Então aí fica E daí ninguém quer sofrer, né? Ninguém quer não. passar por dor, ninguém quer passar por coisas difíceis. A gente quer viver a vida, né? É, Como se fosse só flores, né? E na verdade não é. E eu acho que esses processos dolorosos são os processos mais valiosos. sim, sim. São os É processos onde que mais nos é porque Deus ensinam. conhece, ele conhece, né? Ele nos conhece. Então ele sabe o que que nós precisamos, como que a gente precisa. E se a gente conseguisse, é difícil às vezes nesse processo doído agradecer, seria mais fácil, mas é difícil. Não, nós somos humanos, né? Não, todo mundo é humano, todo mundo se cortar, sai sangue. Então, É verdade. Não mas somos. depois a gente entende, depois a gente entende e vê que realmente era aquilo que Precisava, né? E graças certinho. a Deus ele tá Deus é super bem perfeito, agora, né? Graças a Deus. Foi tá abril, bem. maio, junho, julho, agosto, Foi muito setembro. rápido. Foi 7 meses, né? foi muito rápido. O médico, eh, aí, e nesse processo todo, ele, depois que ele parou de andar, tudo, aí o remédio já começou, estabilizou a doença, aí ficou na visão, e aí a doença, ela começa de cima para baixo a melhorar. Aí melhorou a visão, melhorou a voz, e aí é devagar. E aí o médico falou que ia demorar mais ou menos 1 ano e meio para ele ficar bom. E já em 7 meses ele já está Pois é, muito porque bem. ele já tá Até super bem, nós, né? nós voltamos no médico, ele falou que a recuperação dele está muito bem, muito bom, está perfeito. Ele disse a evolução dele muito rápido, ele Tá falou, rápido, é. muito rápido. E só que assim, quando o Pedro voltou para casa, ele começou a sentir uma dor muito forte. E essa dor ali foi mais desesperador para nós, porque sentir dor é muito difícil, né? E aí também foi um processo assim de milagre, porque aí um dia ele foi na igreja, ele sentia muita dor, muita dor. E ele foi na igreja e aí eu vi que ele chamou o Giovanni para ir para a salinha ali. E aí chegou lá, ele fez o Giovanni tirar o sapato dele, bate no meu pé que não tô sentindo mais dor. E aí não passou a dor assim de uma forma assim, porque a dor estava deixando ele muito triste. Nessa fase da dor que ele ficou triste. Aí ele dizia para mim, mãe, eu não ligo de estar assim, mas a dor eu não estou conseguindo. E aí isso foi o período mais difícil para nós, foi essa dor. Mas graças a Deus assim, Deus foi tão bom que não durou por muito tempo. Foi só para ele ver mesmo que realmente Deus estava no controle, né? E aí eu nunca vou esquecer que ele chamou o Giovanni lá, pediu pro Giovanni tirar, bate no meu pé, não tô mais sentindo nada. Então, Glória a Deus. e ele tá muito bem, tá evoluindo, né? Dia a dia. Agora tá, falta pouco. Ah, em nome de Jesus. Né, e Deus, ele sabe a forma certa de nos encontrar, né? Ele sabe a Uhum. forma certa de nos chamar. E Sim, a gente tem que, né? sim. Só A gente tem que crer e, né? E para vocês também foi um. A gente sempre aprende, né? A gente sempre aprende, né? é assim, porque o que que eu e o Giovanni também, nós até conversamos isso, que quando as pessoas pediam oração, nós nunca tínhamos passado uma doença na família, nunca. Tipo, Pedro nunca tinha ficado doente. Desde que nasceu, eu nunca tive problema com doença com ele, sabe? Ele sempre foi um menino muito saudável. E aí as pessoas pediam oração pra gente sobre, ai, meu filho tá doente, a gente orava, mas a gente não tinha entendimento da dor que aquela mãe, aquele pai estavam passando. E hoje nós temos entendimento. Então, isso hoje é totalmente diferente. Quando as pessoas precisam, nós precisamos de ajuda, até ajuda financeira, porque é muito difícil. Doença é difícil, o custo é muito alto, muitas vezes, entende? Ainda eu dizia para o Giovanni, nós ainda temos condições de pegar o Pedro daqui, levar lá em Blumenau, e quem não tem um carro, não tem nada, entendeu? Então, nós mudou o nosso pensamento em relação a isso. Então, quando as pessoas pedem oração, agora a gente sente, a gente sabe o que que a pessoa está passando,
que a mãe tá passando, o que o pai tá passando, então mudou totalmente. E o Giovanni falou a mesma coisa para mim. Hoje eu sou outra pessoa. Quando alguém fala de doença, é outro pensamento, entendeu? Não é só, vamos orar, vamos orar. Mas hoje tu sabe o que a pessoa está passando, entende? Do tanto que ela precisa. Sabe do deserto que ela está enfrentando, Sim. sabe das dores, né, sabe? Uhum. E bem aquilo assim, Deus ele nos traz essa autoridade para a gente poder, Sim. né, Uhum. florescer em outras pessoas, porque Sim. eu não acredito que nada que Deus faz na nossa vida é para nós, sabe? Não, com certeza, com Tudo é certeza. para a gente abençoar alguém, para a gente derramar na vida Sim, de sim. alguém. Hoje nós temos muito claro isso, que foi difícil, mas levamos uma lição, entende? Com certeza agora a gente quando as pessoas pedem oração é outra visão, porque a gente está sabendo do que estão passando, a gente sabe do que é estar dentro de um hospital, que Meu Deus, é muito difícil. é muito difícil. Nada é comparável, entende? Qualquer luta, acho que a doença É bem difícil. é bem difícil. Nós tivemos com a Mabi, né, quando ela tinha lá os 11 meses dela. Até te comentei antes, assim, ela ficou 7 dias na UTI, 8 dias no quarto. E foi, assim, um período que eu achei que eu fosse perder a minha filha. Sim. E eu não tinha, assim, o entendimento que eu tenho hoje do mundo espiritual. E eu me lembro que eu orava, assim, na casa da minha cunhada, que ela ficou em Novo Hamburgo, na região lá de Porto Alegre. E minha cunhada mora em Sapiranga até hoje. Eu me lembro que eu orava no quarto, assim, eu me ajoelhava e eu gritava. Eu dizia, Deus, não leva ela. Não leva ela, porque assim, ela não reagia. Só notícia ruim, sabe? Sim. Ele tá com os 2 pulmões entupidos e a gente acha que a gente vai ter que entubar. E o coração agora tá com problema no coração. Olha, era uma notícia atrás da outra, uma pior que a outra. Não vinha assim, o médico falando assim, não, ela melhorou. Uhum. Meu Deus, eu chorava tanto. E eu me lembro que eu trancada naquele quarto da minha cunhada, e eu gritei assim, eu falei, Deus, por favor, não leva minha filha. Se o senhor tiver que levar, assim, me leva, mas não leva minha filha. Aquele desespero de mãe, Sim. sabe? De não aguentar mais, de passar as madrugadas, do dia, à noite, e desespero da notícia, e ela estava na UTI, então uma pessoa só que podia entrar, e não Aham. podia mesclar pessoas, eram só 3 pessoas, e não tinha como. Ai, que processo É doloroso um para aceitar. processo, isso. E assim, quando nós Meu temos Deus. entendimento, é bem mais fácil, porque nós tínhamos entendimento que Deus estava no controle, mas tem pai e mãe que não tem esse Meu entendimento. Deus, eu Então fiquei desesperada. é bem mais doído. Então, assim, serviu muito para a gente aprender nessa área, entende? Então, Em tudo Deus tem um propósito, né? tudo Deus tem, tudo é difícil, mas quando Deus está no controle é tudo mais leve. Eu costumo dizer, né? A gente sabe que vai passar. A gente sabe que vai passar. Uma hora vai passar. A gente sempre, desde o início, eu tinha muita fé. Uma hora vai passar. Calma que vai dar tudo certo. Chega lá, no final, dá tudo certo. E é como Deus quer e não como a gente quer, né? E é tão lindo assim ver o posicionamento de vocês, a postura de vocês em relação a isso, né? De não se desesperar, porque são nesses momentos que a gente realmente demonstra a nossa fé, né? Uhum. São nesses momentos que a gente, porque assim, quando tudo tá bem, É é muito fácil, né? é Tá tudo tá fácil. bem, tá tudo legal, mas é Aham. quando tudo tá errado, quando tipo, meu Deus, o que que eu faço agora? Tá tudo, né? E é bem isso assim, que tu comentou lá no início, as pessoas elas nos olham e às vezes elas falam assim, e eu me lembro que como eu sou da gente é bem antigo de igreja, né? Eu me lembro que antigamente as pessoas falavam assim, tá em pecado. Aham. Lembro disso. Tá em pecado, porque se tá passando por tanta prova, por Aham. tanta coisa, tem alguma coisa de errado aí. E, Bem isso, mas eu já vejo ao contrário, né? com Eu já vejo que certeza. quanto mais Deus nos ama, mais ele sabe que a gente vai conseguir passar, então ele dá as provações para que a gente fique mais firme, para que a gente consiga ajudar mais pessoas com relação a isso, né? Então a gente, como eu te falei, né? Nós temos as nossas convicções em Deus É isso aí, tá certo, tem que ser. e é nós e Deus, e o que as pessoas pensam, o que as pessoas. Isso não vai mudar o que a gente é em Deus. Isso é Então, muito lindo, né? Isso é muito lindo. E a Bíblia fala, né, que quanto mais perdão, mais amor, né? E eu acho que quanto mais prova, mais amor, mais empatia, uhum, mais uhum. compaixão, Sim, né? e a gente Mais vê resiliência, isso. né? E a gente vê que a gente também não é nada sem Deus. Não.
nada. Às vezes a gente tenta dar uma, né, Eu porque consigo, eu isso, posso. porque assim, com relação aos nossos filhos, nós achamos que estamos no controle, sabia? E aí que eu percebi que como nós não estamos no controle de nada, nada, nem dos nossos filhos, porque é uma coisa muito engraçada, porque como a gente tem esse controle dos nossos filhos, cuidado, aquele cuidado de, a gente acha que está no controle e a gente não está no controle, é tudo Deus. E se a gente não depender de Deus, não adianta nada. A gente nunca está no controle de nada, na verdade. É verdade. Só Deus. E às vezes assim as pessoas falam assim, né, a pessoa está num processo de dor, num processo de provação, você fala, mas tu acha que eu precisava passar por isso? E se fosse a Tade de antigo, que nunca tinha passado por tanta dor como eu passei nos últimos anos, assim, talvez eu diria assim, não, tu não precisa passar por isso, sabe? Não, imagina, por que tu vai passar por isso? Não, sabe? Rejeita isso da tua vida, repreende, É, né? sim. Mas hoje, essa nova mulher que eu sou em Deus, eu digo assim, olha, é necessário que tu passe por isso, porque quanto mais provas a gente passa, mais próximos de Deus a gente fica, Sim, sim, com mais certeza. afiados a gente fica, mais quebrantados a gente fica, sabe? Eu acho assim que mais entregues a gente fica. Sim, e ele te dá aquele. Hoje tu tens, como é que se diz? Tu pode orientar as pessoas porque tu passou por aquilo, Sim, entende? Então tu sabe, tens tu uma não tá. autoridade naquele assunto, Isso, né? tu tem autoridade sobre aquilo ali, entende? Porque tu passou. Deus está te dando autoridades em algumas. Porque, como eu te falei, nós nunca passamos em doença, então nós não tínhamos autoridade. Hoje nós temos, nós sabemos o que nós estamos falando com a pessoa, nós podemos ajudar de uma forma, nós já passamos. Então isso é gratificante. No mesmo momento que foi difícil, eu agradeço a Deus, Sim, com porque hoje eu certeza. tenho outra visão. Eu fico pensando, meu Deus, quantas pessoas me pediram para orar e eu não tinha esse entendimento. E hoje eu agradeço tanto a Deus por ter esse entendimento, entende? De saber o que que ela está passando e poder ajudar de uma forma diferente. Então, hoje é A gente sente a dor do próximo, né? Quando a gente isso, passa, quando a né? gente passa. É bem isso. E Deus também está dando autoridade para o meu filho, entende? Então, isso é gratificante, porque meu filho está tendo A autoridade. experiência dele, Isso, né? as experiências dele, hoje as perguntas dele é totalmente diferente. A gente vê que a cabeça dele mudou com relação a Deus. Ele sabe que ele precisa de Deus, porque senão nada vale a pena. Ele Ele sabe sabe que foi disso. Deus que permitiu que que Sim, ele renascesse, né? sim, renascesse, porque eu sempre falei para ele, desde pequeno, eu só tenho um filho, e eu falo isso. Se for para ele se perder nesse mundo, que Deus leve ele. Porque eu não quero perder para esse mundo. E eu sempre falei isso para ele, entende? Desde pequeno. Se for para eu perder para o mundo, que Deus te leve, Deus te prepare e te leve. E eu só tenho tu, eu dizia para ele, eu só tenho tu, mas eu quero que Deus te guarde e te leve, para que não seja desse mundo da forma que hoje em dia que a gente vê muitos jovens se perdendo, né, para as drogas. E eu sempre falei isso para ele. Então, ele tem essa convicção também, entende? Que, e Deus nunca perde, né? Não, nunca. Quando a Nunca gente perde. E outra entrega, coisa também, quando a gente profetiza, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e a gente está nesse caminho, mais cedo ou mais tarde, Deus vai resgatar todos os nossos. sim, Eu creio sim, muito nessa sim, promessa, sabe? sim, Eu creio aham, muito nisso. E eu profetizo sobre a vida da Babi também, e eu sim, acho assim que a gente, como pais, né, como mães, a gente vai ali dar o direcionamento, a gente vai fazer a nossa parte. sim, Né? A gente vai uhum, fazer essa parte. E eu oro a Deus hoje, eu falo assim, Deus, que a Mabit escolha. Que a aham, Mabit escolha. Porque assim, tudo sim, que eu desejo no meu coração é que ela te escolha. sim, Né? Hoje a gente tem duas bandejas, né? A gente não tem como servir dois senhores. A gente tem não, que escolher quem a gente vai uhum, servir, né? não. E tudo que nós plantamos no coração dos nossos filhos não fica em vão. Com certeza. Eles vão lembrar, eles podem até sair da presença por determinado tempo, mas o que está plantado lá de criança vai estar lá, Exatamente. E entende? sempre vai lembrar, né? O Espírito Santo sempre vai Sempre trazer e vai. vai. Então, nunca é em vão, mesmo que muitas mães hoje sofrem, né? Que, não, eu sou da igreja, mas meu filho se desviou. Não é que ele se desviou, entende? Ele, ele, ele está passando por um determinado momento,
da vida dele, mas o que ela plantou Tá lá. tá lá, entende? Não vai se perder. Não foi em vão, ai, eu errei. Não, não errou, não errou. É essa culpa que eu acho que tem que tirar muito, Isso, sabe? não, E acaba que paralisa os pais, né? Essa isso, culpa de trazer para os pais, essa culpa, não, chega um ponto que a pessoa ela faz a escolha dela, sim, isso né? mesmo. A gente não consegue determinar e não, tu vai para cá, tu vai para lá. A Mabi hoje tem 8 anos. Eu não consigo mais escolher as roupas dela. Não, Ela fala assim, mãe, eu não quero mais usar essas roupas, eu quero usar calça de moletom, eu quero usar moletom. E ela já tá nessa fase de que ela quer sim, escolher. Aí a gente entrou num acordo, nós duas escolhemos a roupa dela. Então a gente vai lá no guarda-roupa dela e fica, e essa, filha, e essa? Ela fala, eu gostaria de usar essa e essa, tu concorda? E a gente concorda. sim. Mas ela tem 8 anos. Eu não consigo dizer pra ela assim, como ela era pequenininha, vestir que nem boneca, eu não consigo mais. Não, a gente não consegue. Eu sempre disse pro Pedro, as tuas escolhas vão determinar o teu futuro. Exatamente. Então, vão refletir. Vão refletir. As escolhas de hoje refletem no futuro. Então, a gente tem. Eu sempre falei isso para ele, né? As tuas escolhas, muitas vezes, não era o que eu queria para ele. Mas eu sempre disse para ele, isso vai refletir no teu futuro. E ele tem que estar ciente disso. Entende? E isso a gente tem que ensinar. É verdade. Mas a escolha é dele. Infelizmente, Bem isso. E a os gente tem que filhos, tirar essa culpa, né? isso, Também de nós nós, temos né? que fazer a nossa parte, orar, que a oração nunca. Profetizar, orar, Isso. profetizar, né? Impor as mãos e Uhum, confiar em Deus, né? sim, Confiar em Deus. com certeza, porque E senão. hoje, assim, quando tu olha, assim, para vocês, assim, né? O que que tu vê? Assim, o pastor Giovanni e a pastora Michele, assim, né? O Pedro faz parte, né? A família, assim. Mas, assim, o que vocês vivem hoje, assim, tudo que vocês passaram, assim, sabe? Para chegar até onde vocês vivem hoje, como vocês florescem hoje, assim. Como que tu vê? Eu vejo a mão de Deus em tudo. Não tem como não ser, porque da onde do início nosso para hoje, só Deus, só Deus. Porque em tudo, tudo assim, se for, tem testemunhos assim que não poderia, entende? Porque foi muito difícil, porque eu e o Giovanni não tínhamos nem aonde morar. Porque o Giovanni, quando nós decidimos a casar, nós fomos morar na casa da mãe dele, sem saber que a mãe dele, que o pai dele tinha hipotecado a casa e estava com ordem de despejo. Meu Deus. 3 meses que a gente estava casado, porque o pai de Giovanni sempre foi um homem bem-sucedido. Só que ele não contava a situação, e a mãe dele e o pai dele se separaram, aí ela ficou com uma casa bem grande, e aí ela ofereceu para nós dividimos. Ficamos com a parte da frente, que era bem grande, e ela ficou com a parte de trás. Só que 3 meses ela chamou nós e disse que não, que ela estava com ordem de despejo, que nós tínhamos que sair. Meu Deus. Então, e aí a gente fomos sem casa, só que eu tinha uma convicção, e hoje assim eu vejo que tudo Deus preparou. E hoje assim nós ter onde ter a casa que nós temos, o emprego que nós temos, tudo foi de Deus assim, não tem como não ser. E Deus ele é só confiar. Hoje eu vejo assim como Deus foi bom para nós em todos os sentidos. Todos os sentidos, não tem nem só Deus. E nós reconhecemos que nós somos dependentes dele. E é tudo como ele quer na nossa vida. Nada como a gente quer. Né? Às vezes a gente até tenta, mas... Dá um jeitinho. A gente tenta, mas não dá pra gente Isso. negociar, Deus. Não, mas hoje assim, e nós somos muito gratos a Deus. Eu acho que isso é um segredo também, desde o início. Desde o início a gente sempre foi em tudo muito grato. Pelo pouco, eu acho que esse é o segredo, a gratidão. Gratidão em tudo. Porque se não for Deus, não tem graça. não tem graça. Depois que a gente sabe com ele é diferente. Isso. E ele é muito, tipo, para nós assim, nós dependemos tanto dele e a gente vê que ele está sempre no nosso cuidado. Mesmo que a gente acha que, meu Deus do céu, e agora? Mas Deus está lá cuidando. Então a gente... Eu acho assim tão lindo, tão forte o chamado do pastor Giovanni para homens, Sim. porque faz muitos anos assim, né, que a gente vive nesse mundo gospel, vamos dizer assim, né? E eu nunca vi em todos esses anos uma igreja tão forte com homens.
porque normalmente uma igreja é forte com mulheres, né? Sim, As mulheres, né? São assim. E assim, como é forte o chamado dele, assim, né? Profético primeiro, né? Porque Sim. ele é um chamado muito forte, profético, eu vejo isso claramente, né? E como ele é um paizão, né? Assim, Ele é até demais, eu acho. meu Deus! É muito forte o chamado dele para homens, assim. Quando eu falo para as pessoas, às vezes a gente sai em algum lugar, o Leandro sempre me convida e fala, a gente sempre está evangelizando e falando, porque tudo que a gente vive de bom, tudo que a gente sabe que é tão bom, a gente quer passar, né? Sim. Então a gente sabe assim, esse Deus que transforma, que restaura, que ama, que lapida, que dá uma nova oportunidade. A gente quer que as pessoas tenham essa oportunidade também, né? E aí o Leandro, quando a gente fala para algum homem, o Leandro fala assim: ai, não, olha, tens que conhecer lá o encontro dos homens, né? Os Sim. imparáveis e tal. E aí o Leandro fala: não, eles fazem costelão, eles fazem não sei o quê, eles não sei o quê. E a gente se impressiona a gente se impressiona do chamado mesmo, assim, Sim. né? Num culto chegar a colocar 800, 900, meu Deus. É bem impressionante. Até acho que. E ele, quando ele recebeu o convite, né, do pastor Júnior, né, que chamou ele, e ele fugia. Fugia que ele não queria. E aí ele ficava, sabe? Só que eu acho que o segredo é ter essa sinceridade com. Ele lida da maneira mais sincera com os homens. E acho que isso que deixa mais. Os homens gostam disso, né? Porque o que ele tem para falar, ele não manda recado, não. Ele fala mesmo. Então, acho que isso até acho que ele até se impressiona também como Deus. E é tudo por Deus, porque como ele disse esses dias, ele chegou em casa, agora do costelaço que teve, né? Ele disse, Michele, segunda-feira, reuni esse tanto de homem, se não for Deus, É Deus. tu não. Não, eu fico impressionada o que eles fazem, sabe? Tipo assim, Aham. bota jet ski, bota caminhão, bota não São sei o super quê. Meu empenhadas. Deus, né? Eu fico impressionada, porque normalmente quem faz esses alvoroços são mulheres, né? Mulheres, não, Mas eles é a são unção que tá super. sobre a vida dele, Sim, né? graças a Deus, assim, né? E ele tem. E ele diz pra mim, quando ele chega em casa, ele fica, meu Deus, Michele, se não for Deus, porque segunda-feira os homens estão na igreja, ele disse, meu Deus, só Deus mesmo. Só Deus. Então, e Deus é ele fiel, né? é um ministério que ele se identificou bastante, né? Ele gosta de estar ali com os homens. Então, Que bênção, que floresça cada vez mais. isso. Pastora, muito obrigada, muito Obrigada eu. obrigada. Muito Obrigada obrigada eu. pelo teu sim, muito obrigada por a tua disponibilidade de estar aqui. Eu sei, né, que vocês têm um monte de coisa, né, para Sim, fazer, sim. mas eu sempre digo que Deus, o que ele derramou sobre nós é único, né? É especial e é intransferível. Sim, Então, quanto é importante assim ouvir os testemunhos e aprender, né? sim, com Aprendi muito certeza. contigo hoje, né? Eu não falo tanto porque eu choro mais do que falo. Por isso que Mas eu faz me, parte, me faz parte. privo um pouco de falar porque eu sou muito chorona. Meu Deus, eu sou. Depois que eu conheci Jesus, que eu fiquei chorona, porque eu não era tão quanto eu sou hoje. Mas é isso, por isso que às vezes eu tento me escapar, Aham, dá porque uma fugida, né? Mas Deus vai lá e te acha. porque eu vou chorar, eu sei que eu vou chorar. Mas é lindo, assim, ver o testemunho de vocês, tudo que Deus tem feito, né? E profetizo sobre a vida de vocês, né? Que vocês Amém. vivam os sonhos e os planos de Deus, Amém. porque os sonhos e os planos dele é Perfeito, perfeito, com né? certeza. É inigualável, Sim, é sempre nos surpreende em tudo. sim. Uhum. Então, que vocês possam florescer sempre, né? Como família, como filhos de Amém. Deus, Isso aí. como pastores, né? Como Aham. líderes. Que Deus derrame cada vez mais sobre a vida de vocês. Obrigada Queria por tudo. agradecer também, né, pelo convite. Para mim foi, e apesar o meu sim, foi depois que o Pedro ficou doente, eu disse que eu não ia mais dizer não. Tantos não que eu já disse, eu sempre digo não. E aí eu disse para Deus, eu não vou mais dizer não. E foi tu que foi a primeira a Glória fazer a o Deus. convite. Então eu disse, meu Deus, será que eu digo sim? Glória a Deus. Eu disse, mas eu falei que eu ia dizer sim, então eu vou dizer sim. Aí eu disse sim, querendo dizer não. Mas é isso. Obrigada. Obrigada eu. Obrigada mesmo. Obrigada eu. Mulherada, que coisa linda o que Deus faz, Deus de milagres, Deus de promessas, Deus, né, que nos dá os novos caminhos, os novos direcionamentos. Eu tenho certeza que Deus falou ao teu coração. Encaminhe esse vídeo para que mais mulheres sejam alcançadas. Um beijo e até a próxima semana.